Nós vamos ler aqui o Evangelho de João, o capítulo 4, o verso de número 14, que diz assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Glória a Deus. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Glória a Deus. Meus irmãos, nós falamos um pouco domingo passado desse episódio em que Jesus estava conversando com a mulher samaritana, e Jesus lançou essas palavras, dizendo que a água que Ele dá para nós se torna em nós uma fonte que jorra para a vida eterna. O Senhor estava falando de uma água que traz salvação. O Senhor estava falando de uma água que nos faz nascer de novo. Ao bebermos um gole, ao bebermos um copo, ao bebermos um cântaro dessa água, essa água tem um poder multiplicador a tal nível que essa água se torna uma fonte, e essa fonte jorra inesgotavelmente, incansavelmente. Essa fonte jorra dentro de nós. Daí Jesus dizer que aquele que beber da água que Ele der, nunca mais terá sede. Isso quer dizer que aquele que nasceu de Deus, e que teve um encontro com Cristo, e que foi regenerado no Espírito, essa pessoa tem dentro dela, no Espírito dela, uma fonte que jorra a vida eterna, que jorra a vida. Ou seja, dentro de cada filho de Deus verdadeiro e genuíno, que passou pela conversão verdadeira e genuína, que teve um encontro com Cristo verdadeiro e genuíno, esse alguém, não importa quem seja, o que tenha feito lá no passado, esse alguém que vivia antigamente num deserto, que vivia antigamente procurando se saciar com os desejos do mundo, com os prazeres da carne, com as festanças do mundo, essa pessoa, ela simplesmente recebe uma mudança de mente, ela recebe uma metanoia, e ela passa a ter um contentamento dentro dela, ela passa a ter uma fonte que a preenche, que a deixa cheia. Agora, uma pessoa que encontrou Jesus e que bebeu da água que Cristo deu, é uma pessoa que foi preenchida no seu coração, e ela começou a entender o sentido da vida. Quando eu tinha 16 anos, eu fui convidado pelo meu irmão Guilherme aqui, para ir à igreja, e eu fui à igreja, e eu fui tocado ali dentro, de tal forma, que eu percebi uma mudança em mim. Eu tinha um vazio. Eu não tenho um testemunho de contar assim, eu usava droga, eu fazia isso, eu fazia aquilo, não. Eu nunca usei nada, nunca bebi, nunca tive vício nenhum, nunca pratiquei o mundo, nunca fui atrás do mundo em nenhum sentido que você possa imaginar. Você perguntar, pastor, já foi num baile? Não, nunca fui. Já foi no encontro rave? Nunca. Já usou alguma coisa? Nunca. Eu tinha um vazio. Com 15 anos para 16, eu procurava entender o porquê que eu tinha esse vazio. Eu tinha uma doença também, e muitas vezes eu associava o vazio que eu tinha a essa doença. Eu ficava pensando, eu tenho essa doença e um monte de pessoas da minha idade não tem. E por muitas vezes eu cheguei a pensar que eu tinha aquele vazio extraordinário, porque eu tinha uma doença que me impossibilitava de fazer coisas que todo mundo fazia. Então eu calculava assim, eu sou vazio desse jeito, porque eu não posso fazer o que todo mundo faz naturalmente. Mas quando eu entrei na igreja e eu ouvi uma palavra muito simples, de um testemunho, de um presbítero, que há 19 anos estava na igreja, e que há 19 anos atrás ele tinha tido um encontro com o Senhor, e que esse encontro tinha mudado a vida dele, e que 19 anos depois ele estava ali no mesmo lugar, servindo o mesmo Deus, ainda cheio e pleno. Quando ele disse essas palavras, fez sentido para mim, que o que faltava na minha vida não era saúde, ainda que eu não a tinha,
mas eu tinha esse vazio porque faltava Jesus, o Cristo, dentro do meu coração. E ele fez um apelo, e eu não me lembro de ter ido à frente, mas o meu irmão aqui disse que eu fui à frente, mas eu não me lembro de ter ido à frente, eu não me lembro de mais nada, eu só me lembro de uma coisa: eu não saí o mesmo daquele lugar, eu já não era mais a mesma pessoa. Extraordinariamente, por um milagre, eu já não era mais o mesmo, eu já não tinha mais o mesmo vazio, e já não tinha mais uma angústia, uma tristeza a qual eu possuía, e eu a classificava de tê-la por uma doença. E eu quis Deus, de alguma maneira eu quis conhecer Jesus. É a água que Ele dá para nós. A água nos transforma, glória a Deus. A religião, ela é diferente. Você vem para a igreja, e aí o pastor começa a pregar assim, ó: se você for em tal lugar, você vai para o inferno. Se você beber, você vai para o inferno. Se você fazer esse pecado, você vai para o inferno. Se você não vir para a igreja, você vai para o inferno. Se você não tomar a ceia, você vai para o inferno. Se você tomar a ceia indignamente, você vai para o inferno. Se você tiver mágoa no seu coração, você vai para o inferno. Se você não amar, você vai para o inferno. Se você não pregar o evangelho, você está com o pé no inferno. Se você não viver a palavra, você vai para o inferno. A pessoa começa a entender que ela tem que parar de fazer as coisas, porque se ela não parar de fazer, ela vai para o inferno. Então a religião coloca um medo em nós, o medo de ir ao inferno. E depois os religiosos, eles continuam com isso, dizendo: se você pecar, a consequência vai ser grande. Se você pecar, o demônio vai entrar na sua vida. Tem que tomar cuidado, o inimigo está furioso, ele pode pegar você, ele pode acabar com você, ele pode matar você. Então as pessoas vêm para a igreja com medo de ir para o inferno, ficam pelo medo de ir para o inferno, tentam parar de pecar com medo do diabo e da consequência, mas elas continuam sujas por dentro, elas continuam cheias do mundo por dentro. Elas às vezes não estão mais fazendo as obras do mundo, porque elas têm medo de ir para o inferno, ou tem medo da consequência, ou tem medo do demônio. Tem medo de ir para o inferno, da consequência e do demônio. Então elas não fazem aquelas obras, mas dentro delas, elas querem fazer. Elas não fazem por medo, por vergonha, porque os outros irmãos podem falar alguma coisa para ela, mas dentro dela, ela está com vontade de praticar as obras do mundo. A religião faz crentes assim, que não praticam o mundo, mas estão com o mundo dentro deles, porque a religião nunca vai admitir alguém nascer de novo, beber da água viva. Mas Jesus está dizendo que bebeu dessa água, se faz uma fonte que jorra para a vida eterna. Glória a Deus. Agora, eu quero que você vá para o 7. João capítulo 7. Essa fonte vai jorrando, 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 a tal nível, uma quantidade tão exorbitante de água, uma qualidade de vida tão grande, que essa fonte que jorra ininterruptamente, sem parar por qualquer segundo, essa fonte que começa a jorrar e não para mais, ela se torna dentro de nós um rio, ou rios do Espírito Santo. Aqui em João, no capítulo 7, no verso 37, então nós estamos pontuando que a fonte de água viva é esse novo nascimento que nos faz viver uma vida diferente a qual nós vivíamos. Glória a Deus por isso. Mas essa fonte, ela começa a jorrar, 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 ao nível de Jesus falar de rios, rios de água viva. Então veja, uma fonte que se transforma em rios. Essa vida cristã que o Senhor oferece para nós, ter água
num nível tão grandioso que cria-se rios dentro de nós. No 37 diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Olha, Jesus, na festa dos tabernáculos, no último dia dessa festa, Jesus se levanta e fala assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele ainda estava falando de novo nascimento, ele ainda estava falando de fonte, de beber dessa água. Então a primeira experiência que nós temos na vida cristã é beber o Senhor, é beber da água que o Senhor nos dá. Essa tem que ser a nossa primeira experiência como cristãos, beber dessa água viva que gera uma vida eterna. Agora ele vai entrar no 38, no que nós vamos falar hoje aqui: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A fonte se tornou rios de água viva. A fonte é gigantesco, é algo assim extraordinário, uma fonte que não para de jorrar. Mas essa fonte, ela se transforma em rios. Então agora Jesus está falando de uma outra experiência, de uma experiência que vai nos tornar alguém cheios de rios. Agora Jesus vai dizer assim, que a fonte é para a gente ter vida, a fonte é para a gente mudar de vida, a fonte é para a gente ser completo, a fonte é para essa tristeza sair de nós, esse vazio sair de nós, os desejos que vêm assustadoramente em nós, eles começam a parar de vir, por causa dessa água viva que está dentro de nós, é a fonte. Mas agora o Senhor está dizendo que a fonte se torna rios. Então a fonte está falando de fruto do Espírito Santo. A fonte fala de fruto do Espírito. Se você beber dessa água, você vai ter uma fonte dentro de você que jorra para a vida eterna. Você vai jorrar para a vida eterna, para a salvação. E a vida de um salvo, ela está revelada aqui em Gálatas. Eu quero que você vá para Gálatas. Vamos estudar um pouquinho aqui. Gálatas 5, 22. A vida de um salvo está revelada aqui em Gálatas 5, 22 e 23. Pastor, como que é a vida de um cristão? Nós temos visto pessoas dizendo ser cristãs sem comportamento cristão, porque é fácil. Tem gente hoje falando que é um jacaré, tem gente hoje que não sabe o que é. Então, hoje nessa crise de identidade, tem gente que fala: hoje eu estou me sentindo mulher, amanhã se sente homem. Tem pessoas que estão se sentindo gato, cachorro. Então tem gente que se sente crente, normal. Agora, o crente tem um comportamento adequado. Nós temos um comportamento adequado. Veja que não é uma coisa assim, eu mudei de religião. Nós mudamos de espírito. Então, há uma nova mente para nós. Daí vai dizer aqui o 22, mas o fruto do Espírito é, olha só, fruto do Espírito, o trabalhar do Espírito o fruto nós poderíamos interpretar como o trabalhar do Espírito é amor. Olha para o teu irmão, vê se você identifica amor nele. Lógico que você identifica. Amor. Segundo, fala aí o segundo aí da sua Bíblia. Ô louco, alguém falou paz. Não é possível. Todas as Bíblias tá alegria, gente.
Pelo amor de Deus, hein? Não me criem em outra Bíblia. E depois, paz. Olha aí. Gente, um cristão tem amor, ele é alegre e ele tem paz. Ele não foge disso. Por quê? Ele é diferente dos outros? Não, ele recebeu a água que vive dentro dele. É uma água que vive dentro dele. Essa água jorra. Pastor, essa água jorra o quê? Olha, amor, alegria, paz, longanimidade. Olha que palavra estranha, né? Mas a gente já entende só por pronunciá-la, né? Longanimidade quer dizer paciência. Glória a Deus. Paciência, irmã. Paciência, irmã. Na hora que quebra xícaras, entendeu? Na hora que deixa o cachorro escapar. E Samuel foi em casa e ele deixou o cachorro escapar. Eu não entrei para dentro, com medo, porque não tem paciência. Benignidade. Sabe o que é benignidade? É ser uma pessoa simpática, é ser uma pessoa tratável, é ser uma pessoa bem-humorada. Isso que é ser benigno, é ser legal, é ser simpático, é ser bacana, é ser gente boa, é ser bem-humorado. Bondade, fidelidade, mansidão. Glória a Deus. Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O que é essa água da fonte? É fruto. O que é o fruto? É o trabalhar do Espírito. O que essa água faz? Vive em nós. Que jeito que essa água vive em nós? Por amor, por alegria, por paz, por paciência, por ser tratável, por ser bondoso, por ser fiel, por ser manso e por ter governo próprio. A vida de um cristão, então, que nasceu de Deus, deveria ou é essa vida aqui, de Gálatas 5, 22 e 23. A gente vive assim para ter qualidade de vida, porque quem ama, pessoa que ama, ela se protege de um monte de coisa. Ela se protege de mágoa, de ressentimento, de feridas, de coisas do passado, de bloqueios. Se ela é uma pessoa alegre, ela se blinda, porque hoje tem as doenças da alma. Se ela tem paz, ela não fica caçando em coisas, em pessoas, em lugares. Então, pessoa que tem alegria e paz, ela não é uma pessoa carente, refém de outras pessoas. Então, é para ter qualidade de vida. Agora eu queria que você voltasse lá para João de novo. Essa é a vida do cristão, é ter fruto do Espírito, é viver no Espírito. Então, como que vive no Espírito? Por amor, por paz, por alegria, por paciência, por bondade, por ser tratável, por ser fiel, por ser manso. Agora aqui em João, volta para o João 7, glória a Deus, 38. Nós vamos voltar aqui de novo. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora, rios de água viva já não se refere só a nós. Nós recebemos rios para ministrar nas outras pessoas. Porque um rio, ele flui, ele corre. Nós acabamos de ler rios que fluem. Então, o fruto do Espírito, a fonte, o copo d'água do novo nascimento, é para a gente ser salvo e ter qualidade de vida. Agora, os rios do Espírito Santo é para nós ministrarmos na nossa família, nós ministrarmos na nossa casa, ministrarmos onde trabalhamos e ministrarmos por onde passarmos. Rios que transbordam, rios que fluem. Então esses rios, eles estão relacionados não com fruto, a fonte está relacionada com fruto. Esses rios estão relacionados com obras. Então o que seriam esses rios? Aqui em João, queria que você fosse para o João aí, você continuasse no João capítulo 14. Estou tentando ser claro. 14.
12. João 14 é o sermão do cenáculo. O Senhor está passando as instruções para a igreja. No capítulo 14, no verso de número 12, o Senhor diz assim, ó: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Glória a Deus. Então o Senhor está fazendo a mesma atribuição. Se você crê, você recebe rios de água viva, que fluem do seu interior. Se você crê, você faz as obras que eu faço, e você faz maiores ainda. Então nós temos o desafio de viver a vida cristã pelo fruto do Espírito, que é amor, que é paz, que é paciência, é a fonte. E nós temos o desafio de viver a vida cristã como rios, que são as obras que Jesus fez, e obras maiores. Então nós precisamos alinhar nossa cabeça com a palavra, nesse nível, de entender cada cristão, que dentro de si tem uma fonte, que jorra qualidade de vida para salvação, que é o fruto do Espírito, e que isso vai jorrando tanto dentro de nós, ao nível de se tornar rios. E aí nós temos que pontuar na nossa cabeça, que esses rios relacionam a obras que Jesus fez, obras de Cristo para nós. Então o cristão, ele frutifica, mas o mesmo cristão que frutifica pelo fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, é o mesmo cristão que faz obras. Então o cristão, ele é chamado para frutificar pelo fruto do Espírito, Gálatas 5, 22, 23, e ele também é chamado pelo Senhor para executar obras, João 14, 12, se você crê em mim, você fará as obras que eu fiz, e você fará maiores do que essas. Então, o cristão não deveria estar preso ao mundo, ao ego, religião, política, nada disso. Nós deveríamos estar vivendo a nossa vida cristã, que é antagônica. Glória a Deus. Quero que você volte para João 7. Garganta boa e ainda acabo. É benção. 38. Vamos voltar para o 38 aqui. Então eu gostaria que vocês tivessem entendido tudo isso. Eu gostaria não, eu gosto. Fruto e obra, fonte e rios. Nós estamos aqui nos rios hoje. Quem crê em mim, como diz a Escritura. Então Jesus está falando de uma crença, como diz a Escritura. Que Escritura seria essa? Ninguém sabe de onde Cristo estava falando, mas eu suponho que seja o Salmo, e eu queria que você abrisse no Salmo 46, 4. Então Jesus, ele chegou e disse assim, ó: quem crê em mim, como diz as Escrituras, como diz o Antigo Testamento. Quando ele disse, como diz a Escritura, ele estava falando do Antigo Testamento. Então a gente supõe que seja algum texto do Antigo Testamento. Ninguém sabe do que ele estava falando, mas possivelmente seja desse trecho aqui, do Salmo 46, 4. Vamos ler o Salmo 46, 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Possivelmente Jesus estivesse falando desse trecho aqui, visto que não há
nenhuma cidade de Israel um rio que passe assim. Aquelas bandas só tem o Jordão. E o Salmo 46 está falando de Jerusalém. Possivelmente o salmista esteja falando de algum rio que possa haver no milênio. E Jesus tenha pego esse texto para dizer: quem crê em mim, como diz a Escritura, é um rio cujas correntes nos alegram. Porque nós, os cristãos, somos o santuário de Deus. Nós somos a moradia do Senhor. Paulo falou: somos templo do Espírito Santo. Como templo do Espírito, nós temos rios dentro de nós. Então eu quero que você volte lá para João, no 7 de novo. Você viu? Quem crê em mim, como diz a Escritura. A Escritura possivelmente seja esses salmos aqui. Vamos voltar lá para o João, para estudar mais um pouquinho ele. 7, 38 de novo. Ó, nós podemos passar aqui 5 cultos falando desse versículo. Eu vou abreviar totalmente ele. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Glória a Deus. Então, irmãos, está pontuado dentro de mim, assim, de uma forma muito gigantesca, de uma maneira que, se alguém me contrariar, eu sou capaz de rir da pessoa. Se alguém disser assim para mim: você não tem fonte nenhuma dentro de você, é ilusão da sua cabeça. Eu tenho tanta certeza da palavra de Cristo, que eu nasci de novo, que é impossível eu chegar no nível de dizer assim: não é possível, tem água nenhuma dentro de mim. Não porque pela palavra está dizendo que quem crê recebe água, e por experiência, há uma experiência que endossou a palavra. Nós recebemos uma diferença dentro de nós. Agora, se alguém disser assim: não, você, pastor, tudo bem, você tem uma fonte dentro de você, mas não chega no nível que se tornou o que Jesus disse em João 7,38. Você não tem rios. Não, tudo bem, você pode ter algum fruto do Espírito, você ama, você tem paciência, isso, aquilo, você falha de vez em quando, mas a gente vê isso em você. Mas nesse nível de ser rios, parece que não. Então, de novo, eu daria risada, porque a Escritura está dizendo que quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Glória a Deus. Então a condição, glória a Deus, poxa, da gente vai comprar alguma coisa em algum lugar, a condição é que a gente tenha um bom nome, a gente tenha um cartão de crédito com limite apropriado, e aí a gente compra aquilo. A condição para ter rios de água viva é crer em mim, é crer em mim, no Senhor Jesus, no caso. Então ficou assim, eu não preciso colocar mais nada aqui, já é suficiente o que o Senhor colocou para ter rios de água viva. Qual condição o Senhor colocou para que tivéssemos, ou para que tenhamos, rios de água viva? A condição da crença no Senhor Jesus. É preciso só isso, é preciso crer em mim. Então nós vamos pontuar aqui para você entender como que é o cristianismo e o mundanismo. A pessoa pensa assim: eu não sou cheio, porque eu não oro tanto, eu não sou cheio porque eu não jejuo, eu não sou cheio porque eu tenho problemas comigo mesmo. O mundano pensa assim. O mundano passa a semana inteira no mundo, vem para a igreja no domingo ou num dia da semana,
ele não consegue se contatar com Deus, porque quando ele chega aqui, vem a palavra e o incomoda. E aí, em vez dele se alinhar com a palavra, ele se sente condenado por ela. Então ele tem uma barreira. Ele não consegue chegar nesse nível de viver o que Deus tem para ele, porque o mundo faz ele virar as costas para Deus. Ele não consegue virar para Deus porque ele tem vergonha. Eu me lembro uma vez num culto que eu orei assim: Jesus, aparece para nós, Jesus, vem aqui, Jesus, tal coisa. A pessoa depois chegou em mim e falou assim: pastor, pelo amor de Deus, o medo que eu tive de Jesus aparecer para mim, eu fiquei com muito medo de Jesus falar algo para mim. Eu perguntei: qual o motivo? Estou muito falho, tive muito medo do Senhor, porque o mundo é essa sensação de que se o Senhor falar, de que se o Senhor aparecer, nós estamos lascados, porque nossa vida está tudo torta. O mundo faz isso com a gente fica torto diante de Deus, a gente não consegue olhar para Jesus, condenado. Já a religião é outro esquema. A religião quer fazer por merecer, religião quer fazer por merecer o rio. Ou seja, Jesus deixou a condição: se você crê em mim, rios de água viva fluem do seu interior. A religião diz: não, você tem que fazer por merecer. Você orou essa semana? Você buscou? Você clamou? Você está certinho? Você está alinhado? Porque senão você não tem rio não. Então o religioso, ele fica orando para merecer alguma coisa que foi lhe dado de graça. E ele fica pagando preços por coisas que Cristo deu gratuitamente. Daí a pessoa vem para a igreja, se ela está tudo certinha, aquela semana, ela fala assim: agora eu posso receber de Deus o que eu quiser, porque eu sou apto. Caiu, não é apto coisa nenhuma, porque essa aptidão não vem de Cristo, vem de si mesmo, é justiça humana, é trapo de imundícia para Deus, não vale. Aí a pessoa vai tomar a ceia e ela fala assim: eu posso tomar a ceia, porque eu estou certinho, eu sou digno de tomar a ceia, porque esse mês eu não pequei, eu pedi perdão dos meus pecados, eu procurei sair fora disso, eu estou perfeito, eu posso tomar a ceia, eu sou digno. Não, caiu de novo. Nós só somos dignos porque Cristo nos fez dignos. É Cristo em nós, esperança de glória. Não é sobre nós. Por que tem fogo estranho então na igreja? Tem pessoas que acham que está com o poder de Deus, mas não está, porque é o fogo da religião. Eu estou sentindo Deus. Porque ela está sentindo Deus? Porque ela está certinha. Ela não está sentindo Deus porque ela creu no Senhor, mas porque ela fez tudo certo. Então a religião e o mundo são duas faces de uma moeda só, que nos distancia de viver o Espírito Santo. Como que eu vivo o Espírito Santo? Crendo. Vamos ler de novo para ver se é verdade. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Como que então eu vivo num nível em Cristo de glória? Como eu fico alinhado? Como os demônios se afastam de mim? Como as coisas que eu faço começam a funcionar e fluir? Como a minha vida espiritual se eleva? Como eu consigo orar mais sem ficar me esforçando penosamente como um sacrifício? Como que eu leio mais? Como eu tenho mais desejo de vir para a igreja? Fazendo obras da religião? Não. Mundanizando a semana inteira? Não. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então crer é a chave central aqui do Espírito Santo. Crer em mim. Você pode dar um glória a Deus por isso?
Sabe por quê, irmãos? Eu sou como a maioria de vocês. Eu vim do pentecostalismo e do neopentecostalismo. Então eu era uma mistura de pentecostal com neopentecostal. As duas coisas estavam em mim, muito impregnada. Quando eu me converti, eu bebi nas fontes pentecostais. Com o tempo, eu fui me afastando do pentecostalismo, fui me aproximando do neopentecostalismo. Então eu fui bebendo um pouco do neopentecostalismo. Então o pentecostalismo é essa religião doida, e o neopentecostalismo é o mundo misturado com a igreja. E eu tinha os dois. Então quando eu estava bem a semana, eu tinha ido a semana inteira na vigília, eu sentia que eu estava cheio do Espírito Santo. Mas quando eu brigava com algum irmão, debatia com alguém, tinha algum problema, eu já não conseguia ter o sentimento que o Espírito Santo estava em mim, porque eu estava envolvido com religião, com o mundo. Eu não estava envolvido com Cristo, estava envolvido com isso aí. Quando você está envolvido com o mundo e com a religião, você vai ser travado dos dois jeitos que eu expliquei, porque a religião e o mundo é contrária à fé. A religião diz que você tem que ser merecedor, e o mundo diz que você não é de jeito nenhum merecedor. E o Evangelho diz que você pode receber por fé. Simples. Qual que tem mais sentido na nossa cabeça? A religião e o mundo, porque nós somos religiosos e mundanos. Então quando vem um ensinamento do Espírito, é conflitante, porque dentro de nós está a gente se fazer por merecer, a gente quer pagar as coisas, e dentro de nós está assim: se eu estou errado, eu não mereço. Está o mundanismo dentro de nós. Aí vem o Evangelho e fala assim: ó, não é nem religioso, nem mundano, é graça, é o favor que você não merece, é por fé. Você crê em mim, você crê em Jesus. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Eu creio em Jesus. Eu não creio na minha fé. Eu tenho fé que eu tenho fé. Eu não creio nas minhas obras. Eu tenho fé que eu vou receber alguma coisa de Deus, porque óbvio, eu estou fazendo tudo certo. É fé nas minhas obras? Não, eu não tenho fé na minha fé. Eu não tenho fé nas minhas obras. Eu tenho fé no autor e consumador da fé. Eu tenho fé em Jesus. Ele fez, eu recebo o que Ele fez. Ele falou, eu aceito o que Ele falou. Eu creio nele. Eu não creio em mim, sou falho. Eu não creio que eu posso fazer para ter, não conseguirei. Eu creio que Ele fez por mim, porque Ele sabia que eu não conseguiria fazer. Ele sabia que eu não conseguiria pagar. Ele sabia de tudo. Então eu creio que Ele fez por mim. Eu creio que Ele é em mim. Eu creio no que Ele falou de mim. E eu creio nele, só nele, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quem crê em mim, glória a Deus, é crer. Irmãos, como nós estamos enganados. Ontem aqui a gente estava conversando papo cabeça. Eu comecei a olhar as respostas que os irmãos estavam dando aqui. Falei, gente, como todo mundo está enganado. Como nós estamos enganados, irmãos, vivendo de sentimentos religiosos ou sentimentos mundanos. E o justo viverá da fé. O justo vive da fé. Olha, você veio para a igreja hoje aqui. Vamos dar exemplo. Já aconteceu isso muitas vezes comigo. Eu estou lá em casa com alguma dor, alguma coisa, algum problema perturbante na cabeça, demônio me enchendo a paciência. Eu estou lá em casa 1h da manhã. Eu posso fazer isso porque no outro dia, se eu quiser acordar meio-dia, eu acordo. E eu venho um negócio em mim e fala assim: vai lá na igreja e ora. E eu penso: não, eu estou com dor, estou perturbado, já estou deitado. Não, eu vou chegar lá e eu não vou conseguir orar, porque minha cabeça não está alinhada, eu estou com dor no corpo. Não vou, porque eu tenho que estar bem
já é tarde, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar sem dor, eu tenho que estar com a cabeça em paz para mim conseguir orar a religião. Mas aí, irmão, como eu aprendi, eu logo detecto, eu falo, não, pera aí, para, levanto, vem, dor, perturbado, chega aqui e começo a dizer, oh glória a Deus, como eu estou cheio do Espírito Santo, oh glória a Deus, como eu estou cheio de paz, oh glória a Deus, eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece, oh glória a Deus, eu já resolvi todos os dilemas da minha vida. De repente, irmãos, aquilo que eu falei começa a se tornar verdade, porque se for olhar humanamente é mentira, eu estou com dor, eu estou perturbado, está tarde, eu estou moado, mas como eu comecei a falar a verdade de Cristo, não a minha, glória a Deus, Ele fez por mim, de repente, aquilo que eu falo começa a se tornar realidade, então a dor some, a perturbação vai embora, a alegria vem, no outro dia tem resposta, tem solução, porque não estou vivendo de sentimento, vivendo de fé. Glória a Deus. Fé. Aí eu não estou bem hoje, parece que o Espírito Santo está longe de mim. Não, quem disse para você que você precisa estar sentindo euforia para o Espírito Santo estar em você? Quem disse para você que você tem que estar sentindo uma alegria exorbitante, descomunal, para você ter o Espírito Santo, ou ser cheio do Espírito Santo? Não tem nada a ver sobre sentir, tem a ver sobre crer. Se você crê que você tem, você confessa que você tem, você fala que você tem, aquilo que você falou começa a acontecer com você, porque é quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você pode dar um glória a Deus por isso? Eu me lembro de ouvir um pastor dizer assim, olha só que doideira, hein? Isso é maluquice, mas é a fé. Ele, pastor, se tornou pastor, e nas guerras do ministério, nas lutas do ministério, nos problemas do ministério, ele se viu sozinho, e ele começou a ficar muito perturbado, não conseguia mais fazer nada direito para Deus, e alguém se converteu na igreja, deixou um pino de droga na igreja, ele perturbado, ele usou aquela droga, conclusão, ele se viciou naquela droga. Olha que doideira, irmão, é maluquice, né? Agora, como que ele vai contar para alguém que ele está sendo usuário de droga, se ele é o pastor? Olha que maluco. Então ele pensa em matar, tirar a vida dele, só que aí vem às mãos dele os livros do Kennedy Reagan, justificação, confissão, andar no Espírito, essas coisas que a gente está tentando viver aqui. Ele começa a ler, aquilo, e ele começa a ver uma outra vida. Nunca tinha confessado, nunca tinha crido, nunca tinha chamado à existência as coisas que não são como se já fossem. Só religiosidade, só oração a Deus, tem misericórdia, ajuda, provação, é peso, o inimigo está furioso, essas pautas da religião. Nunca tinha pensado no Evangelho. E aí ele começa a ler os livros, começa a ver o que é o Evangelho mesmo, que é confissão, que é remissão, que é redenção, que é justificação, que é o nome de Jesus, que é chamar as coisas que não são, que é viver a realidade que não tem na terra, tem no Espírito. Então ele, usando droga, ele começa a falar assim: eu sou a justiça de Deus na terra. Usando ali a droga, ele falava: eu sou a justiça de Deus, eu sou a justiça de Deus, eu sou a justiça de Deus. E ele ficou 3 meses confessando que ele era a justiça de Deus, até que um dia ele vai usar a droga, e ele confessa: mas eu sou a justiça de Deus. E ele é liberto daquilo, some. Ele diz: eu não preciso mais disso, porque se manifestou em mim a justiça de Deus. Olha só, as pessoas estão assim: eu preciso parar de pecar
para agradar a Deus. Eu preciso parar de pecar para receber algo de Deus. Não, você precisa receber Deus para parar de pecar. Você precisa receber rios do Espírito para parar de ser o que você é. Sem esse rio, sem essa fonte, você não consegue. Quem faz você ser outra pessoa não é você pelo teu esforço, mas é Cristo pelo esforço que Ele se esforçou naquela cruz. Justiça. Irmão, você pode estar aqui, ó, só Deus sabe quem você é, só Deus sabe teus segredos, só Deus sabe os pecados que você comete. Irmão, confessa quem você é em Cristo, mesmo pecando, porque sempre o maior vence o menor. Sempre o maior vence o menor. A mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, era para Jesus ficar impuro, mas ela ficou pura, porque o maior sempre vence o menor. Sempre, se você tiver com a palavra, uma hora ou outra você vence o que é menor na tua vida. É crer, é crer, é falar por crença. Ai, mas eu não estou bem. Irmão, não tem sobre você, sobre o teu emocional, é sobre quem crer em mim. Mas você não entende, pastor, a minha alma, quem crê em mim. Glória a Deus. O justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Nós estamos querendo viver de sentimento. Eu senti Deus, agora vai dar tudo certo. Ah, eu tive um sinal, agora vai dar tudo certo. Ah, porque agora aconteceu isso, agora vai dar tudo certo. Olha, agora eu fiz isso, vai dar certo. Eu fiz a campanha, vai dar certo. Eu fiz a oração, vai dar certo. Não, irmão, não vai dar certo, já deu certo. E não é por nada que você fez, é por aquilo que Cristo fez por você. E você acessa quando você crê em mim, ou seja, você crê no Senhor Jesus. Quando você crê, como diz a Escritura, do seu interior fluem rios de água viva. Então, meu irmão, você pode estar aqui o bagaço da cana. Se você crer, você sai daqui outra pessoa. Você pode ir daqui 3 dias, levantar um dia, ser o teu dia mal. Você pode sair do teu dia mal no mesmo dia. Fé, rios do Espírito. Quem crê em mim, confessar o contrário, não confessar o que você sente, confessar o que Cristo fez por você. Glória a Deus. Pastor, eu estou doente. Não, eu estou saudável. Glória a Deus. Eu creio na obra de Cristo na cruz. Eu creio. Não é eu faço, é eu creio. Não é eu vou fazer, é eu creio. Não é eu vou sentir, é eu creio. Glória a Deus. Quando você crê, você abre essa fonte dentro de você de tal nível, que essa crença que você tem faz fluir dentro de você rios que vão te levar a fazer coisas que você nunca fez, a provar coisas que você nunca provou, a experimentar coisas que você nunca experimentou, que você crê. Glória a Deus. Irmão, se a gente crê, nós estamos aqui agora, o Espírito Santo está aqui, a palavra está sendo ensinada, nós cantamos e adoramos. Se você crer, irmão, e você começar a falar a sua fé, você entra onde você está falando. Você entra onde você está falando. Agora, se você começa a falar do teu sentimento em oração, você entra onde você está falando, você entra no seu problema. Agora, se você fala da solução, você entra na sua solução. Você entra no Espírito. Você entendeu? Que a fé faz a gente entrar no Espírito, faz a gente viver o Espírito. Você não está sentindo o Espírito, você está sentindo tudo contra, você está sentindo mal, você está sentindo a mágoa, você está sentindo ódio. E aí você fala, não, eu não estou sentindo ódio, porque o Senhor derramou amor no meu coração, eu sou cheio de amor. Aí o demônio fala, não, você está cheio de ódio. E você diz, não, eu estou cheio de amor, porque eu creio na obra de Cristo por mim, Ele derramou amor sobre mim. O demônio diz, não, mas olha o teu sentimento da tua alma. Mas eu não vivo da alma, eu vivo do Espírito de Deus, eu vivo da palavra. Estou cheio de amor. Não tem como, irmão, você perder, porque você está vivendo o princípio do cristão. O justo tem vida na fé. Quem crê em mim
como diz a Escritura. Do seu interior fluirão rios, fluirão obras que vivem, de águas que vivem. Glória a Deus. Então você vai olhar para dentro de você agora. Você está vazio. Parece que não tem água em você, não tem nada, você está oco. E é mentira. Ai, que doideira. Aí você olha para o teu corpo, está doendo, e é mentira. Aí você olha para as pessoas, parece que as pessoas te rejeitou aqui dentro, e é mentira. E aí amanhã você vai trabalhar, vem um pensamento na sua cabeça e fala assim: ó, nossa, minha vida é uma porcaria, está do mesmo jeito sempre, nada vai para frente, e é mentira. É uma realidade mentirosa. E como que eu saio disso? Quem crê em mim, o justo vive da fé, confessando a verdade de Deus, para rios fluir em você. Pô, minha vida é uma benção, está tudo novo na minha vida, está tudo colorido, oh glória, eu estou cheio do Espírito Santo, eu sou cheio do Espírito Santo. Eu não vou vencer o mundo para ser cheio do Espírito Santo, eu sou cheio do Espírito Santo, e por isso eu venço o mundo. Ah, glória a Deus. Eu não vou vencer o pecado, eu vou ser cheio de Jesus, e aí eu vou vencer o pecado. É Cristo primeiro, é crer em mim, olhando firmemente para Jesus. Olha para Jesus agora. Será que você consegue? Será que a gente consegue por 20 minutos tirar os olhos da segunda-feira, tirar os olhos das nossas dívidas de amanhã, tirar os nossos olhos dos afazeres, das preocupações, tirar os olhos de nós mesmos e dos nossos sentimentos almáticos, dos nossos traumas almáticos, das nossas decepções almáticas, e olhar só para Jesus? Porque se você olhar para Jesus, nasce água dentro de você, nasce rios dentro de você, cria rios do Espírito em você, e esses rios vão inundar onde você está mais escasso, mais desértico. Glória a Deus. Coloca a mão aqui em você, ó. Não deu tempo de eu falar do interior, mas domingo que vem eu vou falar do interior aqui. Fluirão rios de água viva. A gente ficou só na parte B aqui. Domingo que vem eu vou falar do interior. Vai ser muito claro, como hoje eu creio que foi claro. Oh, glória a Deus. Feche seus olhos. Entendeu o que é fé? Pastor, mas eu não senti nada. Uau, glória a Deus. Não é por sentir, é por certeza. É por certeza. É por certeza. É por certeza. Eu não estou sentindo a vida aqui, eu estou vivendo. É certeza que eu estou vivendo. Oh glórias. Certeza é igual piscar. Você não está forçando piscar teu olho, mas você está piscando. Você sabe que você está piscando sem ter comandos. Você se acostumou. Certeza. Certeza. Hebreus 10:38, o justo viverá da fé. Hebreus 12:2, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. João 14:12, quem crê em mim, como diz, fará as obras que eu fiz e maiores ainda. João 7:38, quem crê em mim, quem crê em mim, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, rios.